Saudações, sejam todos bem-vindas e bem-vindas ao nosso momento geográfico. Estamos na aula 3 de Geografia. O tema da aula de hoje, Estados Unidos, a hiperpotência. Vamos falar um pouco acerca do termo hiperpotência e o que faz os Estados Unidos hoje ser considerado a grande potência mundial. Nosso ponto de partida é falar um pouco sobre os Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos eles são considerados a principal potência do mundo, mas essa condição alcançada ela não ocorreu repentinamente. Foram necessários vários fatores para que se consolidasse como uma das nações mais importantes do planeta. Dando continuidade a este entendimento, os Estados Unidos, ou Estados Unidos da América, como é chamado oficialmente, é um país localizado no continente americano e é considerado o mais influente do mundo e exerce forte domínio político, econômico, militar e cultural. As raízes desse desenvolvimento econômico norte-americano foram fundamentais para o seu desenvolvimento. Foram menos de 4 séculos para que os Estados Unidos passassem de uma condição de colônia para superpotência. E um dos motivos para essa rápida ascensão econômica, principalmente no sul, que tinha como principal produção a monocultura, pois o sul possuía um clima característico tropical, que era favorável ao cultivo. Já o norte do país, as atividades eram distintas. Apresentam um clima temperado e uma economia voltada para o comércio. Possuía os principais centros urbanos e surgiam as primeiras indústrias e a instituição financeira. Eu falo isso que é para que nós possamos compreender como foi que os Estados Unidos ele chegou a se tornar uma superpotência mundial. Por sua ventura, os Estados Unidos contavam com diversos recursos naturais que eram extremamente importantes para a indústria que estavam surgindo no Nordeste, e isso desencadeou vários avanços. Isso impulsionou a aceleração comercial, a expansão do mercado interno. Isso gerou uma economia bastante próspera. Muitos investimentos na mineração no século XIX, aumentando mais ainda a produção. No final do século XIX, a descoberta e a extração do petróleo nos Estados Unidos norte-americana, esse momento promoveu uma revolução no setor de transportes, com a criação do automóvel pelo empresário Henry Ford, pois ele criou um modelo de produção, linha de montagem e uma nova forma de ver o mercado. Então, para ele, a produção deveria ser em massa, assim como o consumo e o trabalhador ter momentos de descanso para poder consumir os produtos das indústrias, e tudo isso gerou um novo patamar econômico. A ascensão norte-americana ela deve-se principalmente pela intensa acumulação de capital ocorrida na segunda metade do século XIX. No início do século XX, as empresas que detinham um monopólio de petróleo, de aço, de automóveis e ferrovias eram muitas. Então, o crescimento norte-americano foi propiciado por momentos históricos, como a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, momentos em que a Europa se encontrava em reconstrução e os Estados Unidos eles forneciam empréstimos, mercadorias, ressurgindo num gigantesco crescimento, e isso favorecia o crescimento do PIB, por sua ventura consolidava definitivamente os Estados Unidos como maior potência mundial.
Também para passarmos para o próximo ponto, falar um pouco da expansão das multinacionais. Vamos falar bem isso quando for trabalhar na aula 4 sobre a globalização. A expansão das multinacionais e desse comércio ocorreu a partir da segunda metade do século XX. As multinacionais norte-americanas, elas dominaram todo o mundo através de processos de acumulação de capital, principalmente em países da Europa, depois em mercados em expansão e até mesmo os países subdesenvolvidos se apropriando da mão de obra barata. Podemos até citar as principais multinacionais norte-americanas, a General Motors, Ford, Texaco, Exxon, Coca-Cola, Johnson Johnson, Gillette. Essas multinacionais, elas no mercado internacional intensificou um ritmo de crescimento econômico extraordinário. E isso foi um grande gerador de fluxo de mercadoria. Hoje o comércio externo americano ele corresponde a mais de 10% do total mundial. O país mantém relações comerciais com grande parte das nações. O nosso próximo tópico é a doutrina Monroe, que a doutrina Monroe citada, ela foi proferida pelo presidente James Monroe 2 de dezembro de 23 no Congresso norte-americano. O presidente, em seu pronunciamento, deixou claro que o continente deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia sobre quaisquer aspectos, isto é, América para americanos, um termo que ficou conhecido nesse período da doutrina Monroe, que por sua ventura constituía um marco de monopólio para os Estados Unidos. Essa doutrina proferida pelo presidente James Monroe, que tratava da América para todos, era uma ideologia da doutrina de doutrinação baseada em 3 princípios. Se for fazer um estudo aprofundado desses 3 princípios, vamos confirmar mais ainda que desse período para cá, historicamente falando, do início da aula, da temporalidade, a gente pode entender que essa supremacia dos Estados Unidos ela foi constituída e essa ideologia baseada nesses 3 princípios, o primeiro dessa doutrina era a impossibilidade da criação de novas colônias. E a interrupção da criação de novas colônias ao longo do continente, né, deu o suporte a um outro princípio, que é a intolerância à interferência das nações europeias em questões internas. As nações europeias em nada poderiam intervir em nenhuma das decisões norte-americanas. E por último, a não participação norte-americana em conflitos envolvendo os países europeus. Então, nós temos a doutrina Monroe, que essa doutrina ela se colocava contra o colonialismo interno do continente americano. Isso é tão verdade que os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência dos países por eles colonizados. A doutrina também motivou um crescimento América para os americanos, e os Estados Unidos faziam frente à Europa para defender países latinos. No entanto, estavam sendo defendidos somente pelos interesses norte-americanos. Tem até a charge para mostrar para vocês a bandeira cobrindo todo o território aí americano o máximo possível. É um protecionismo, uma doutrina protecionista. Passando para o próximo conteúdo, dando continuidade numa sequência ideológica histórica, nós temos o Colário Roosevelt, que foi um postulado de uma política externa, adicionado à doutrina Monroe de autonomia do presidente dos Estados Unidos.
Essa doutrina, chamada de Colario-Roosevelt, ele também conhecido como Big Stick, que em português quer dizer grande porrete, faz referência à política externa. E essa política externa foi uma política projetada que rendeu muitos frutos econômicos, tanto na esfera de interesse político, de interesse diplomático internacional, porque essa estratégia do Colario Roosevelt, ela era uma estratégia que tratava de uma série de ocupações militares feitas pelos norte-americanos em vários países do continente, como México, Panamá, Cuba, República Dominicana. Então, o Colarinho Roosevelt ele intensificou a política protecionista da doutrina Monroe. Essa ideologia do Big Stick é o nome que frequentemente faz referência à política do presidente Roosevelt, que presidiu os Estados Unidos de 1901 a 1909. O próximo conteúdo é a doutrina Truman. Essa doutrina é o nome dado à política externa implantada durante o governo Truman e direcionada ao bloco de países capitalistas no período pré-Guerra Fria, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Essa doutrina ela atuou como um plano de conjuntos de práticas governamentais em escala mundial em um período chamado Guerra Fria, visto na aula passada, e que buscava conter o avanço do comunismo junto aos elos frágeis do sistema capitalista. Entendam bem, após a Segunda Guerra Mundial, que foi uma destruição nunca antes vista na história da humanidade, com mais de 50 milhões de mortos, o governo norte-americano declarou apoio ao presidente Truman, que proferiu no Congresso, em 47, um discurso afirmando que os países capitalistas deveriam se defender da ameaça socialista. E a partir dessa declaração, consolidou-se um plano. E esse plano, propriamente dito no período da Guerra Fria, se espalhou pelo mundo como ajuda aos países que necessitavam de reconstrução pós-guerra. E essa ajuda financeira oferecida para a reconstrução da Europa, através do Plano Marshall, significava a implementação de um novo sistema, de um sistema econômico que ia se sobrepor ao longo do território mundial. Dando continuidade ao conteúdo, falar só um pouco da economia dos Estados Unidos. Como já mencionado, os Estados Unidos, a mais importante economia do planeta, trata-se de um regime capitalista liberal no qual podemos encontrar todo tipo de empresa. Até pequenas empresas familiares, o setor empresarial está muito bem estruturado. As exportações em alta, a agricultura altamente desenvolvida. É claro que também a alta utilização de insumos na produção agrícola, com zona algodoeira no Golfo do México, cultivo das áreas tropicais, que pega toda a área estreita da faixa costeira do Atlântico e no Golfo do México, zona do milho, zona do trigo de inverno. Então eles têm uma economia, uma agricultura bastante fomentada. Zonas de forragem de gado nas regiões mais frias. Zona do trigo na região norte. E a pesca, além da silvicultura. São dois grandes recursos do país. Então, a frota norte-americana é uma das maiores do mundo. E a pesca em todo o globo com grandes navios,
de redes de arrasto bem equipadas e que, dada tantas condições econômicas para exploração, tornam-se eles um dos maiores produtores mundiais. O poder de fogo da economia estadunidense é tamanho, como já colocado anteriormente. E para fixar, colocamos só alguns pontos que também trabalhados no capítulo 3 do livro, a questão da independência econômica, foi colocada inicialmente, que não foi construído da noite para o dia, embora em uma temporalidade de menos de 4 séculos. Trata-se de um país com diversos recursos naturais, grandes reservas de carvão, de ferro, e é uma maior potência industrial do planeta. Tem energia barata e mesmo assim produz tanto, além de custos muito elevados. É claro que quando fala da produção industrial, tem um problema muito grande da economia estadunidense, que é uma indústria altamente competitiva e poluente. O investimento na indústria é muito alto. A mão de obra é barata e muito especializada. E todos esses fatos fazem com que essa indústria seja muito competitiva industrialmente. Já finalizando o nosso momento geográfico, também falar da crise de 29, um momento superado. Falar da economia dos Estados Unidos e não falar do momento da quebra da Bolsa de Valores em 1929, nesse período os Estados Unidos ocupavam de um posto grande, de grande interesse na economia do mundo, antes mesmo da crise. Porém, da Primeira Guerra Mundial, a economia americana já possui índices que comprovavam a sua supremacia. Os eventos de guerra só acentuavam a posição a eles de potência econômica. Só abrir um parênteses que esse momento de 29 foi um momento superado, mas não podíamos deixar de citar a Quinta-feira Negra, em que mais de 12 milhões de pessoas colocaram suas ações de empresas, colocaram suas ações à venda. Isso deixou o mercado em pânico e essa situação se estendeu por dias. E mais de 33 bilhões de ações foram colocadas à venda. E o mercado de ações despencou. Bilhões de dólares desapareceu e a economia quebrou. Mas esse momento foi superado. O poder de reconstrução econômica estadunidense tamanho. E é isso. Essas informações colocadas na nossa conversa geográfica. O livro didático pode ser consultado, capítulo 3. E antes de encerrar, fazendo algumas considerações sobre a sociedade estadunidense, a população dos Estados Unidos é formada por imigrantes de várias etnias e pessoas de todos os países do mundo. A raça dominante é a anglo-saxã, há também negros, chineses, asiáticos. Os índios, depois de serem quase totalmente exterminados pela presença do homem branco, hoje são uma raridade. Questão também da formação dos Estados Unidos. A esse processo de formação compõe várias etnias e pessoas de todos os países do mundo, mas não fazem disso algo irrelevante para a sua economia. Isso não os inferioriza em relação a patamares econômicos. Desde já, eu agradeço a companhia virtual. Forte abraço e até a próxima aula.